Boa tarde, comunidade 247, sexta-feira, 11 de fevereiro, 4 horas, eu recebo meu querido amigo Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo? Boa tarde, comunidade. Queria mandar um grande abraço para todos os brasileiros, inclusive aqueles que se simpatizam com essa nova estupidez que a gente tem visto por aí. Porque, no meu ponto de vista, esses que se simpatizam com isso é uma falha de comunicação nossa e a gente tem que trazê-los para o nosso lado. É bem difícil. Nós vamos falar bastante sobre o caso hoje, Léo. Vamos falar bastante sobre o caso Monark, nazismo, todos esses temas aí. Hoje eu queria inclusive começar o Léo ao Quadrado dizendo que, por favor, não entendam nenhuma parte do programa de hoje de forma isolada, tentam entender o contexto, porque isso é muito importante, né? As pessoas costumam tentar pegar fragmentos isolados dos discursos e entender o discurso todo a partir de um fragmento, de 1%. E hoje eu começo dizendo que eu não sou anti nada, não sou anti nenhuma raça, até porque eu nem tenho esse costume de olhar para pessoas e pensar em raças. E me chamaram até de antissemita, porque eu chamei atenção sobre alguns detalhes relacionados a essa revolta da população com o evento do Monark. E eu não olho para a raça de origem da pessoa, eu olho para as pessoas. E se perguntar para mim quais amigos seus são judeus, quantas pessoas você conhece que são judeus, eu não vou saber falar, porque eu nunca perguntei. E pode ter sido. Todos os seres humanos são iguais, todos têm os mesmos direitos, todos têm que ser respeitados, né? É isso aí. Léo, deixa eu agradecer aqui a Agnaraci Miguel de Souza. Léo, cuidem da saúde, não existem doenças, somente intoxicação, desnutrição. Cuidem da alimentação, digestão. Vamos lá, obrigado aí pela dica de saúde. Deixa eu agradecer aqui também Silvânio dizendo: dupla dinâmica da Pós-TV, sempre bom ouvir as análises dos dois. Agradecer muito a chegada de uma assinante, que é a Norma Helena Lucas. Já estou vendo que na foto dela de perfil, ela faz um L, deve ser um L de Lula lá, né? Porque o Lula está bombando nas pesquisas. A Olivia Roesler está sempre aqui, mandando uma boa tarde para nós, Léo. Vamos lá, são tantos temas que eu acho que a gente tem que falar de cada um desses personagens e pedir a sua opinião. Vamos lá, vamos começar pelo Monark, Léo. Vamos já começar de cara no Monark. Monark falou, olha, tal, não sei o quê, se a pessoa quiser ser anti-judeu, pode, se quiser ter um partido nazista, pode. Depois falou que estava bêbado, pediu desculpas e sofreu um cancelamento gigantesco dos seus patrocinadores e agora conheceu, na verdade, como é que funciona o capitalismo, né? Porque ele foi criado, Léo, ele bebeu nas águas aí da escola austríaca, dos economistas de Facebook, dos neoliberais. Então ele achava que era um libertário e aprendeu, né, a duras penas como funciona o sistema capitalista. Léo, Monark, fale sobre o Monark, depois a gente vai passar para os outros personagens. A primeira coisa que eu queria dizer, né, já que o Léo começou com a piada, é que o Monark sofreu exatamente aquilo que os liberais propõem para algo que a sociedade não goste, que é exatamente o embargo. O Monark foi embargado por oferecer um produto estragado, que é a sua comunicação. Mas eu queria começar dizendo, Léo, que existe um perigo muito grande neste evento. E para falar sobre este evento, eu queria passar a minha opinião primeiro sobre as pessoas, para depois falar sobre a minha opinião dessas pessoas nesses eventos. Para mim, o Monark é um cara que ele entrou de cabeça nessa coisa de liberalismo, e esse tal liberalismo, ele gera tantas oportunidades, porque é tanta gente botando dinheiro no discurso liberal, que o cara se tornou um apostador viciado. Ele se tornou aquele cara disposto a apostar tudo pelo liberalismo, porque até então o liberalismo estava fazendo ele colher muitos frutos. Então ele exagerou na dose. Então, na minha opinião, ele é um liberal, e liberal na economia é um personagem que eu tenho para mim como adversário ideológico. Eu não tenho seres humanos como adversários, eu não estou em guerra com ninguém, eu tenho como adversário ideológico, porque eu acho que o liberalismo econômico, para nós brasileiros, é receita de fracasso. Então, a opinião que eu tenho do Monark é, ideologicamente, aquilo ali para mim é simplesmente uma criação da escola austríaca, do Freedom House, é um manifestoche, é um fantoche do sistema. Sobre o Kim,
outro fantoche muito bem sucedido. Precisamos admitir que, apesar do Kim ser apenas um fantoche que repete as palavras que foram criadas por agências estadunidenses, ele foi muito bem sucedido e conseguiu se tornar deputado federal. Sobre a Tabata, ninguém tem dúvidas a respeito da minha opinião sobre ela. É uma pessoa que ela se propôs como funcionária pública, ela fez uma proposta quando ela entrou como funcionária pública: eu serei defensora dos trabalhadores. Uma vez contratada por 4 anos, ela traiu os trabalhadores e se tornou, para mim, o símbolo da traição no Brasil. Depois do Cristóvão Buarque, que foi superado, foi esquecido já, nós temos a Tabata Amaral como o símbolo da traição. Então é muito importante que as pessoas saibam que eu não tenho apreço pela ideologia de nenhum dos 3 personagens envolvidos nesse evento. Porque senão daqui a pouco vão começar a falar que eu estou defendendo necessariamente um ou outro. Mas você perguntou primeiramente sobre o Monark. Antes de você continuar, Léo, sobre o Monark, eu vou só botar um tweet dele aqui que foi muito comentado nessa semana, quando ele fala assim, ó: posso ter errado na forma como me expressei, mas o que estão fazendo comigo é um linchamento desumano. Reitero que nunca apoiei a ideologia nazista e que a considero repugnante. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras, né? Então passo para você falar sobre esse tweet do Monark. Esse tweet é de publicitário. Se eu tivesse que instruir o Monark a dizer alguma coisa, eu diria isso. Mas não é isso que o Monark quis dizer. O Monark é um cara que ele entrou de cabeça nessa coisa da liberdade acima de tudo, que o ponto de vista que ele quis colocar naquela conversa não é que a gente tenha que ter um partido nazista no Brasil. Olha, Léo, quando a gente vai fazer um exemplo, a gente usa o extremo para dar o exemplo. Então, vamos imaginar que eu queira dar um exemplo sobre a defesa da liberdade. E eu diga para você da seguinte forma: Léo, eu sou tão a favor da liberdade, mas tão a favor, que se um cara quiser criar um partido nazista no Brasil, eu acho que ele deve ter a liberdade de criar o partido nazista no Brasil. Cabe ao resto dos brasileiros evitar que esse partido cresça. Essa foi a ideia do Monark. Ele não foi um cara fazendo apologia ao nazismo. E por que no lugar de meter o pau no Monark, que é o que a esquerda está fazendo e é o que dá aplausos dentro da esquerda, eu estou dizendo que o Monark não fez apologia ao nazismo. Ele fez uma defesa da liberdade irrestrita do ser humano. Em primeiro lugar, o nazismo já é criminalizado no Brasil. Não há possibilidade de a gente ter um partido nazista no Brasil, nem se o Kim fizer uma proposta nesse sentido, porque ele já é criminalizado. Pronto, não tem possibilidade. Em segundo, apesar de criminalizado, ele já existe. O detalhe é o objeto que é vítima do nazismo. Nós temos no Brasil nazismo contra negros, e esse nazismo contra negros ele é difundido por várias comunidades de supremacia branca e não é respondido da mesma forma no Twitter. O nazismo mais preponderante nos dias atuais é o nazismo contra os índios. Olha, nós temos, inclusive, nas palavras do Kim Kataguiri, a ideia de que os índios são os maiores donos de terras aqui, que tem mais terras que os próprios grileiros, que os agricultores. Enfim, nós temos um nazismo declarado de pessoas que detestam os índios, que imaginam que os índios são pessoas que não trabalham e estão só desfrutando das terras gratuitamente, que são vagabundos que devem ser expurgados do Brasil. Estamos desenvolvendo nesse momento um nazismo claro contra o imigrante, ao ponto de termos, não sei se as pessoas sabiam que era imigrante ou não, mas temos manifestações claras contra imigrantes e tivemos um extermínio de um imigrante aí que se tornou, né, do Mois, que se tornou uma coisa que fez o mundo inteiro se assustar com esse novo Brasil. Agora, o nazismo mais claro que nós temos hoje é o nazismo que vem de personalidades como líderes religiosos, porque eles criam a seguinte ideia: nós somos os melhores, escolhidos por Deus. Os demais são os piores. Quando tem qualquer tipo de controvérsia, quando tem qualquer tipo de revolta, basta que um líder religioso se demonstre contra um determinado grupo, ele não precisa pedir o espancamento, não precisa pedir nada, as coisas acontecem. Foi assim que nós vimos, após o Silas Malafaia ser criticado por ser contra os direitos dos homossexuais, um aumento gigantesco nos crimes contra homossexuais. Depois do Silas Malafaia criticar
igrejas, né, ou várias igrejas evangélicas que criticam as igrejas de matriz afrodescendente, nós tivemos os terreiros sendo atacados por pessoas. Isso é o nazismo. É muito importante que as pessoas entendam que nazismo alemão, ele tinha como inimigo o judeu. Agora, a ideologia do nazismo, ela pode ser repetida, porém tendo outro como inimigo. E o detalhe é que as pessoas estão tão cegas nesse momento que elas só conseguem ver nazismo quando existe o judeu como inimigo. Não, e a grande ironia, Léo, a ideologia for colocada em prática, porém o inimigo for o negro, o índio, ou até, por exemplo, o imigrante, ou o petista, por que não? Ou o petista, o Petralha, não conseguem perceber como nazismo. O Petralha. Exatamente. O Brasil tem o nazismo no poder, o nazismo está no poder no Brasil, cheio de simbologias nazistas, com métodos nazistas. Léo, estamos cogitando a legalização do Partido Nazista nesse momento, sendo que o Partido Nazista ganhou a presidência. Ganhou a presidência da República no Brasil. É muito ridículo, né? Então, assim, quer dizer, o nazista já chegou lá sem partido nazista. Não estou dizendo que tem que existir partido, não me entendam mal, não estou defendendo o partido nazista. Só estamos criticando a grande hipocrisia, vamos chegar lá, quando a gente falar sobre a revista Veja, também conhecida como Oia ou Espia, dependendo da região de Minas. Obrigado ao Eduardo Lessa, a melhor dupla da internet. Obrigado ao Ricardo Souza. A guerra é uma excrescência civilizacional. O nazismo pressupõe a destruição dos que não são da raça superior. Logo, a guerra é perene. Indefensável, exatamente. É exatamente o que faz o Bolsonaro quando pega uma arma, levanta no palanque e fala: vamos fuzilar a petralhada. Ou como faz o general Heleno quando diz que vai despetizar a administração pública. Foi o que eles fizeram, né, na verdade. Inclusive, o próprio Temer fez isso logo depois de chegar ao poder pelo golpe de Estado. Eles fizeram uma campanha que era para tirar o Brasil do vermelho. Teve essa campanha, tirar o Brasil do vermelho, uma campanha publicitária. Então, o nazismo, ele foi plantado pelos Kins da vida lá para 2012, 2013, na preparação para o golpe de Estado de 2016. Mas, Léo, eu vi um vídeo que você produziu e tem um ponto muito interessante. Poucas pessoas criticaram tanto a Tabata Amaral quanto você. Inclusive, você criou uma palavra que muitas pessoas se apropriaram dela, que é a tabatização da política. O cara é eleito para fazer uma coisa e depois faz outra. O cara ou a cara, vamos dizer assim, né? E muita gente se tabatizou, porque está vendo, pô, o neoliberalismo está pagando melhor, né? Então vai para o neoliberalismo. Mas você fez uma defesa enfática da Tabata, dizendo que muitas pessoas disseram, não, ela tinha que se levantar da mesa naquele momento quando ela percebeu que havia um nazista ali sentado, que seria o monarca. Você já disse que, na verdade, o monarca não fez, não defendeu a ideologia nazista, defendeu o liberalismo idiota. Mas e a Tabata? Por que você defendeu a Tabata? Bom, antes, deixa eu só esclarecer para a galera aqui que tem uma luz aqui atrás, que ela é 3.200, que faz meu cabelo parecer com o da Jennifer. Isso é uma estratégia para a gente fazer uma família ruiva mineira. É porque tá todo mundo falando aqui que eu pintei, mas não é a luz, gente. Olha, a Tabata, ela não poderia se levantar. Seria um ato covarde. As pessoas estão tentando confundir o evento que aconteceu com a Márcia Tiburi com o evento que aconteceu com a Tabata. Veja bem, a Márcia Tiburi foi convidada para se sentar com o liberaloide, com quem seria impossível dialogar de forma racional. O Kim, naquela época, trabalhava as frases repetidas, e nos diálogos que aconteciam entre o Kim e qualquer outra pessoa, não existiam vencidos ou vencedores. Eram plateias. A plateia do Kim aplaudiria o Kim, indiferente do que a Márcia Tiburi falasse. Ela foi enganada, ela chegou lá achando que ela seria entrevistada e tinha um circo armado para ela. Com a Tabata foi completamente diferente. Ela foi convidada para um podcast, todos sabem a opinião que eu tenho a respeito dela em termos de fidelidade, mas em termos de participação naquele podcast, ela foi gigante. E não estou falando da fotinha do pós-podcast, porque ali não existiam 3 pessoas sentadas. Nós estamos falando de um podcast que tem um alcance gigantesco. Então, cada ouvinte do Flow Podcast estava sentado naquele momento à mesa. E a única pessoa capaz de derrubar o argumento em favor da criação de um partido nazista era a Tabata. E ela não disse que um partido nazista é inconcebível porque o Hitler é feio.
ou porque o nazismo é uma coisa feia. Ela falou da forma mais sublime que um ser humano pode falar. A partir do momento que o seu direito à liberdade ameaça um outro povo, você não tem mais esse direito à liberdade. Então, a Tabata foi a nossa voz naquele momento. Se ela levantasse, ela seria uma covarde. E eu digo mais, hoje nós temos um microlinchamento virtual da Tabata na esquerda por causa do que ela foi no passado para a esquerda, uma traidora. Isso faz com que as pessoas tenham esse automatismo. Eu preciso falar mal da Tabata de qualquer maneira. Mas se ela tivesse levantado, ela seria muito mais linchada, como a covarde que deixou de calar os nazistas presentes. Então, a Tabata, ela não apenas se posicionou contra o pensamento do monarca, como ela explicou o porquê que esse pensamento é inconcebível. Por que é inconcebível um partido nazista no Brasil? Quando você procura a proposta do Hitler sobre o partido nazista, ela era uma proposta de um partido racista. Racista não é só contra negro. Racista para o Hitler era em favor única e exclusivamente da raça que ele considerava superior. Se você monta um partido que tem a ideia de que existe uma raça superior, você está automaticamente ameaçando as demais. Isso não é concebível pela nossa Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelos princípios humanistas que eu acho que todos nós devemos seguir hoje, depois de tantas atrocidades que a humanidade fez ao longo dos tempos. Então, a Tabata foi gigante naquele momento. Ela não deixou que a palhaçada continuasse rendendo e ela explicou de uma forma que qualquer até mesmo o mais radicalzinho de direita, consiga entender. Você não tem liberdade a partir do momento que a sua liberdade começa a ameaçar a existência de um povo. Então, não podemos linchar uma pessoa que nos decepcionou no passado no momento que ela faz uma coisa correta. Senão, a gente está desestimulando a postura correta dessa pessoa. Na verdade, ela teve ali a oportunidade e contra-argumentou em relação ao monarca, né? Algumas pessoas a defenderam também, não foi só você, Léo. Professor Ronaldo Dias está dizendo, sou historiador e cigano, se quiserem posso falar sobre o Poraimos, holocausto cigano na Segunda Guerra. Lula foi o único governante que descobriu que existem ciganos no Brasil. Muito importante esse comentário do Ronaldo. Ronaldo, eu peço que você me mande um e-mail no atucha@brasil247.com.br. Vamos marcar, eu acho que é um tema interessantíssimo. Bom, a Andréia Atrás está dizendo que ela foi tímida, outras pessoas aqui dizendo que ok, que o Estopa tem razão. Por exemplo, Antônio Silva, não concordo com você, não gosto da Tabata, mas concordo com você, Léo. E o Kim? Você acha que o Kim deve ser cassado? O Eduardo Bolsonaro pediu a cassação do Kim Kataguiri, o PT também vai pedir a cassação do Kim Kataguiri, tem deputados do Centrão, parece que ele tem muito poucos aliados ali no Congresso Nacional, e tem uma licença poética, né? Porque, veja bem, o Kim Kataguiri ele se elege deputado depois de ajudar a implantar um regime nazi-fascista no Brasil. E pode ser cassado por o que o Sérgio Moro chamou agora, hoje ou ontem, numa entrevista, de uma gafe verbal, né? Você defende a cassação do Kim Catupiry ou não? Olha, gente, quem me acompanha há quase 8 anos me acompanha por coerência. Absolutamente não. Apesar de ser impossível deliberar por um partido nazista, para começar, o parlamentar ele é imune em relação às suas opiniões. Você ter a opinião de que um partido nazista poderia ser legalizado no Brasil é uma coisa que deve contar contra você pelo caráter do povo de não te reeleger. Agora, você, em nome de um evento que se tornou público e notório, ignorar a imunidade parlamentar do Kim é criar brechas para que os nossos políticos no futuro não possam mais se manifestar, simples assim. Você não pode pegar um camarada porque ele deu eu volto a dizer, eu não acredito que o Kim tenha se manifestado em favor de um partido nazista. E podem me cancelar por isso. O Kim sempre foi liberal. O MBL significa Movimento Brasil Livre. A espinha dorsal do raciocínio do MBL
é a ideia de um Estado mínimo e as pessoas tendo o direito de pensar como elas quiserem. E o que o Kim fez uma defesa naquele momento é, olha, para mim tem que legalizar tudo. Ele não fez uma defesa no sentido de que, Heil Hitler, vamos hitlerizar. Olha que interessante, Léo, tem um ponto, né? O Kim, ele é um liberal, mas o liberalismo, o neoliberalismo, por vezes, recorre ao nazifascismo para chegar ao poder via intimidação. Foi assim que eles fizeram, né? O Kim Kataguiri foi um agitador fascista de um projeto de extermínio da esquerda brasileira, né? Trabalhando, imaginando ser um neoliberal. Então existe um casamento entre neoliberalismo e nazifascismo. Aí ele agora vem com uma falácia, não, eu não sou nazista porque eu sempre tive o maior apreço pela comunidade judaica. Só que tem um erro nesse argumento dele, Léo. O nazismo brasileiro não é dirigido contra a comunidade judaica. O nazismo brasileiro é dirigido contra a esquerda, contra os movimentos sociais. Então, o Kim é, na minha opinião, um nazista que apoiou um governo nazista, que apoia um governo nazista, mas um governo com métodos nazistas voltados a outros inimigos. Então, isso não elimina o caráter nazista dele. Por isso que talvez ele tenha cometido uma gafe, como disse o Conge. Mas passo para você refletir sobre a questão Kim ainda. Neste evento, eu queria dizer para vocês que neste evento existe, assim, na grande repercussão, existe um nazista. Sim, de todos eles, o que nós não mencionamos ainda, que é o Adrilles Jorge, é o único que eu considero que teve consciência e vontade de fazer gracinha invocando um símbolo nazista, só esse. A discussão o Adrilles não tem salvação. O Adrilles ali o Adrilles ele fez gracinha. Se ele se sente nazista ou não, eu não sei. Mas ali foi consciência e vontade. Veja bem, existe uma diferença muito grande. Consciência e vontade. Eu quero bancar o nazista. Eu quero mostrar que eu apoio isso. Aquele cara teve consciência e vontade. O diálogo que acontecia entre o Kim e o Monark e a Tabata era um diálogo sobre liberdade. O nazismo foi uma demonstração de até onde eles estariam dispostos a chegar para tolerar a liberdade. Então, qual que é o referente objeto do diálogo naquele momento? Liberdade. Qual que era o referente objeto no momento em que o Adrilles fez o símbolo nazista? O nazismo. Ali tinha consciência e vontade em nome do nazismo. Primeiro, o nazismo existe no Brasil e o nazismo elegeu o presidente da República. Só que não é um nazismo contra o judeu, é a filosofia nazista, e voltem nos meus vídeos, o primeiro vídeo sobre o Bolsonaro é um vídeo onde eu mostro, no livro do Hitler, como o Bolsonaro já imitava o Hitler. Ou seja, eu denuncio o nazismo brasileiro há muito tempo e sou ridicularizado por isso. Então, temos um partido nazista no Brasil? Sim, temos vários. A ideologia nazista é predominante no Brasil, que é uma ideologia de nós contra eles. Essa ideologia é a ideologia do Kim. Não tem dúvidas disso. Agora, você falar comigo que nós vamos fazer agora um linchamento de 3 pessoas para acabar com o nazismo brasileiro, e eu vou trazer para você quais serão os efeitos colaterais disso. A gente vai chegar lá, Léo. O nazismo... Sentindo. O Kim, só para concluir, o Kim não pode perder o mandato por isso, sob hipótese alguma. Por quê? Porque se você forçar a barra para dizer que no momento que ele estava falando sobre a defesa da liberdade, ele estava defendendo o nazismo, e ele não tem a imunidade parlamentar de defender aquilo que ele foi eleito para defender, nós estaremos perdendo o princípio democrático da representatividade. E Léo, isso é mais absurdo. Tem um ponto interessante, eu queria mandar um abraço aqui para Maria Vilela, que é nossa assinante, tenho o maior respeito por ela, maior apreço, inclusive tenho trocado mensagens com ela, porque ela ficou incomodada com a última live com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, em que ele adotou posições um pouco parecidas com as suas, mas com outros argumentos, né? Então ele foi contra o que o Monark chama de linchamento, né? Ele também acha que vai se posicionar, ou se posicionou contra a cassação do Kim Kataguiri. E a Maria Vilela está dizendo, Atucho, me desculpe, mas tenho que repetir, foi exatamente o que você não fez quando o Rui falou a mesma coisa, né? Algumas pessoas imaginam que eu devesse ter cancelado o Rui imediatamente quando ele defendeu
o direito da pessoa expressar aquela opinião, citou Trotsky, dizendo que o Trotsky defendia que determinadas ideias viessem a público para que pudessem ser combatidas, né? Pode-se dizer, eventualmente, que a Tabata estivesse diante de um nazista, no caso o Monark. Ou pode-se dizer, talvez, que a Tabata estivesse diante de dois nazistas, o Monark e o Kim. Mas acho que haveria um exagero muito grande. Eu posso ter, lógico que eu posso errar várias vezes, mas acho que ninguém aqui concorda que eu, quando fazia a entrevista com o Rui, que eu estava dialogando com um nazista. Eu estava dialogando com um cara que é o presidente do Partido da Causa Operária, trotskista, defende socialismo, comunismo, inimigo, antifascista, antinazista, mas que expressou uma posição dele sobre a liberdade de expressão. Então, a meu ver, eu não deveria ter me levantado. Mas esse tema do Rui gera muita paixão aqui na nossa comunidade, e a gente tem que discutir ele com profundidade. Até vou te pedir uma opinião a respeito, mas antes eu só quero colocar duas imagens na tela para a gente pegar as armadilhas que estão implícitas nessa confusão toda, né? Bom, eu quero botar aqui a capa da Veja dessa semana. Nazismo nunca mais, né? Isso é a revista Veja. Nazismo nunca mais. E eu botei aqui. A Veja não é aquela revista que até outro dia ainda apoia o nazista na presidência e dizia que ele tinha ficado manso? Para quem não se lembra, eu vou botar essa matéria do 247 recente, que é essa aqui, ó. A Veja se reconciliou com Bolsonaro, na verdade nunca se afastou dele, né? Ajudou a eleger, e tá ali, a chance de um golpe é zero. Bolsonaro mansinho, não é nazista, nada. Bolsonaro ontem na live estava dizendo, ó, vou chamar o Braga Neto e vou melar essa zona, vou melar a eleição, né? Então tem um nazista na presidência da República, um golpista, um cara que é um projeto de ditador, né? Essa deve ser a preocupação real das pessoas no Brasil, a meu ver, né? E não cancelar o entrevistado A, B, C ou D. Mas todas as opiniões aqui serão levadas em consideração com todo o critério. Mas, Léo, passo para você falar a respeito disso, se você quiser falar um pouco a respeito da questão do Rui também, se você quiser falar sobre essas, como é que chama? Essas contradições, na verdade, o cinismo da revista Veja, né? Que está dizendo nazismo nunca mais e ajudou a colocar o nazismo na presidência. Existe um problema muito sério, Léo. A sociedade brasileira não sabe o que é nazismo. A sociedade brasileira, ela entende uma ideologia como o seu protagonista. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem a diferença entre nazismo alemão e nazismo brasileiro. Existe uma palha de aço famosa com o nome Bombril, mas nem toda palha de aço é Bombril, apesar de que você compra outra marca e chama de Bombril. O nazismo alemão, ele viu o judeu como seu inimigo. O nazismo brasileiro, que ele se manifesta em várias células diferentes, cada um vê o inimigo de forma diferente. O nazismo ruralista vê o índio dono de terras como seu inimigo. Desumaniza os índios a ponto de conseguir jagunços para exterminarem os índios. O nazismo do Bolsonaro considera os negros como pessoas a serem pesadas em arrobas. É preciso admitir que o nazismo, no estilo da Atena, quando eu falo estilo da Atena, eu falo sobre todos os programas que exploram da mesma forma as pessoas que moram em comunidades. Eu queria mandar um abraço para o colega André Constantini. Esse tipo de nazismo vê todas as pessoas mais pobres como eles que merecem morrer por um Brasil mais limpo. São várias manifestações de nazismo. Então, o conceito de nazismo tem sido o maior obstáculo para o Rui conseguir passar o ponto que ele tem que passar. E o Rui está tendo uma dificuldade muito grande, porque existe uma tendência de cancelamento do Rui, porque o Rui, e eu admiro o Rui por isso, ele é irredutível no que diz respeito à ditadura da audiência. Nós estamos vivendo um momento mais difícil, é o momento em que a audiência quer decidir o que o comunicador vai falar. E o Rui não faz isso. E o detalhe que eu falo com vocês, não queiram isso do Rui, porque nós temos um analista político que não errou nada até hoje, o Rui. Será que vai ser interessante o Rui
mudar o que ele pensa para se adequar a uma esquerda? Não é melhor a esquerda olhar para o Rui e pensar, pô, se esse cara não errou nada até hoje, por que eu vou cancelar esse cara e vou tirar esse cara de pauta, sendo que até hoje ele falou verdades duras, mas foram verdades. Se as pessoas tivessem observado o que o Rui falava há 6 anos atrás, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas ele tem uma certa dificuldade de falar a língua do povo. Então, as palavras dele são distorcidas. Quando ele fala em nome da liberdade de expressão, isso se torna um movimento contra a esquerda que quer o cancelamento, o linchamento de 3 pessoas. E agora eu falo o maior problema. Nós estamos, nesse momento, em nome do cancelamento de 3 pessoas, criando uma oportunidade neurolinguística para perder as eleições de 2022. Aí está o grande detalhe que as pessoas não estão entendendo. São 3 pessoas supostamente nazistas, das quais eu posso dizer que uma com certeza fez gracinha, e as outras eu tenho uma história de toda a minha vida criticando. E dessa vez eu falo, elas não fizeram apologia ao nazismo. Por causa desses elementos, que no total seriam 4 agora, né, colocando a Tabata no meio, por causa desses elementos, Léo, olha o que está acontecendo. Veja como, assim, lá no subconsciente do brasileiro, nós estamos transformando completamente a nossa pauta. Nós estávamos indo na direção de falar sobre crescimento econômico, programa do governo Lula, esperança do Brasil com Lula presidente. O bicho-papão chamado comunismo não assustava mais as pessoas. Era uma piada que tinha sido utilizada no passado, mas agora não assustava ninguém. Sabe o que aconteceu? No primeiro momento, veio essa suposta defesa da criação de um partido nazista. A esquerda mordeu como isca, e por causa de 3 pessoas de um podcast, a esquerda colocou isso em pauta. Quando a esquerda colocou isso em pauta, todos começaram a falar disso, até um palhaço da Jovem Pan fazer símbolozinho nazista para ganhar a direita, mas ganhou, foi a demissão, graças a Deus. Mas nós não vencemos por isso. O Papa Clique vai fazer esse assunto sobreviver por muito tempo, porque as pessoas falam aquilo que o povo quer ouvir. O resultado é que, por causa de uma luta bonita contra um suposto nazismo de 3 pessoas, esse nazismo não me incomoda em nada, o nazismo que me incomoda é o nazismo que extermina índios, que extermina negros, que extermina favelados, nós estamos colocando em pauta a possibilidade do nazismo ser igual ao comunismo. E essa possibilidade do nazismo ser igual ao comunismo, ela nos traz o maior de todos os problemas. A esquerda se volta à defesa do comunismo. E se a esquerda se volta toda à defesa do comunismo, o argumento que antes eles não tinham, de que a esquerda é comunista, de que a esquerda vai implementar o comunismo, e de que todos nós progressistas que estamos lutando por programas sociais e pelo desenvolvimento da indústria, somos comunistas, esse argumento volta à tona. Sabe por quê? Para atacar o Kim, o monarca, e supostamente caçar o mandato do Kim, um boi de piranha, a esquerda toda deixou de falar sobre a esperança do governo Lula em 2023 para defender aquilo que a gente deveria, inclusive, parar de falar, porque é uma palavra cancelada completamente na cabeça de muitas pessoas. Comunismo. Deixamos de ser a esquerda que defendia o ex-presidente Lula para ser uma esquerda que defende o comunismo. Entregamos mais uma vez nas mãos do inimigo o argumento de que nós vamos implementar. Eu quero entrar exatamente nesse ponto, Léo, e aí eu até queria te perguntar se você enxerga alguma conspiração aí por trás disso. Eu vou ler os comentários aqui e vou passar para você. Vamos lá. Muita gente participando, quero agradecer a todos. O Ricardo Souza falou assim, olha, o nazismo é uma excrescência civilizacional, pressupõe a destruição dos que não são da raça superior. Logo, a guerra perene é indefensável. Ronaldo já tinha lido, né, da questão dos ciganos. Francisco Alencar, a imunidade não é só para atos no parlamento. A imunidade parlamentar ela tem um sentido ampliado, não é só no parlamento, não. Fala do parlamentar. Só para que ele saiba é o seguinte: na esfera federal, o deputado federal tem a imunidade parlamentar plena, desde que ele esteja exercendo a imunidade parlamentar dentro dos limites da Constituição. Ele não pode, em nome da imunidade parlamentar, por exemplo, sair falando, eu quero que judeus morram. Exatamente. Mas ele pode dizer, eu quero descriminalizar o que é crime.
Isso é imunidade parlamentar coberta. O deputado federal tem uma imunidade parlamentar restrita e o vereador tem imunidade parlamentar somente dentro da Câmara. Então, são esses níveis no Brasil. Deixa eu agradecer aqui. O astrólogo Durval Augusto está dizendo: não caçaram o fascista deputado Jair Bolsonaro, ele virou presidente. Não dá para facilitar o caminho deles. Marcos Mag dizendo: o Centrão aproveitou o alarido do Sig Raio da Jovem Pan para passar a boiada da infame pele do veneno. Qual a sua impressão sobre o assunto? Pois é, a gente está discutindo temas que são importantes, evidentemente. Nazismo é óbvio que é um tema importante, mas a boiada está passando. O pele do veneno passou com a maior facilidade na Câmara dos Deputados. Márcio Santos está dizendo: assim como o comunismo do passado não reflete o de hoje, o nazismo poderia seguir o mesmo rumo permitido, sem colocar ambos na mesma balança. Eu só reforço o que eu acabei de dizer, que o nazismo já está no poder no Brasil, na figura do Jair Bolsonaro. Luan Veiga está dizendo: vocês viram que Valfrido Varde, amigo do Boulos, bancou parte da campanha do Kataguiri? Não sabia. Carlos Santos: essa gente que quer cancelar quem não cancela o Rui, vai cancelar o Lula também. O Lula jamais cancelará o Rui Costa Pimenta. Léo, você acredita muito em conspirações. Na verdade, não é que você seja um conspiracionista, é porque conspirações de fato existem. Eu fiquei intrigado, cara, fiquei pensando se esse negócio da Jovem Pan não foi algo combinado com a família Bolsonaro. Por quê? O Adrilles, ele é vitimizado, né? O Adrilles depois, o Mauro fez um vídeo muito bom dizendo que o tchauzinho dele, ele sempre mostrava a mão, mas dessa vez mostrou de uma maneira diferente, mais debochada. Das outras vezes ele dava tchau, fazia um tchauzinho, fazia um gestual, dessa ele manteve a mão fixa. Mas ele ficou muito surpreso com a demissão definida pelo Tuta, que é o dono, Tutinha, dono da Jovem Pan, disse que sofreu assédio e tal, e já está se lançando candidato a deputado, dizendo-se vítima do sistema. Mas logo depois do ato, o que fizeram o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro? Nazismo é indefensável. Nazismo não. Mas olha, o comunismo também não pode. Não só os dois, mas vários outros desses comentaristas dessa fauna nazifascista no Brasil. Repetindo, o nazismo já está no poder no Brasil e ele chegou ao poder prometendo eliminar a esquerda, né? O nazismo é uma técnica, é um método. O nazismo não é uma ideologia que só existe se for contra... Até porque existem judeus nazistas, né? Existem judeus que apoiaram o nazismo. E existem judeus que apoiaram a ascensão do Bolsonaro. Léo, posso dar um exemplo para eu só queria terminar o raciocínio para te perguntar se você não acha que esse episódio da Jovem Pan pode ter sido armado exatamente para que o Bolsonaro e a família Bolsonaro possa apresentar finalmente seu projeto de criminalização do comunismo, e assim o Bolsonaro chegar com uma bandeira eleitoral. Olha, banir o comunismo do Brasil. Garantir o meu mandato, garantir a liberdade eterna para o país. Pode ser uma causa de campanha bolsonarista. Então, devolvo a você. Muito mais do que isso, Léo. A melhor forma de você banir algo é você criar um obstáculo ideológico para aquele algo. Nós não precisamos ter medo da legalização do partido nazista. O nazismo é tão abominado como o nazismo que a gente viu os resultados aí nas redes. As pessoas todas se engajaram na luta contra essa suposta legalização do partido nazista. Então, chegou um ponto em que a coisa é tão odiada que você pode legalizar. Ninguém vai fazer. Pronto, simples assim. O detalhe que vai acontecer agora, e olha, isso vai acontecer por falha nossa. Todas as vezes que eles usam estratégias como essa, nós acabamos mordendo a isca. O que vai acontecer agora é um esforço sobre-humano da esquerda para provar que o comunismo não é igual ao nazismo. E quando uma pessoa da esquerda se esforça para provar que o comunismo não é igual ao nazismo, aquela pessoa está assinando embaixo da ideia de que ela é comunista. Então, o que Exatamente. Por que você está defendendo isso se você não é comunista? Exatamente. Né? O que eles vão fazer é usar este tema para fazer com que toda a esquerda, que poderia abandonar esse discurso de comunismo para se aproximar mais, principalmente da juventude, dos empresários e da classe média, toda a esquerda trabalhe no sentido de defesa do comunismo através da não igualdade com o nazismo. Por quê? A Constituição não permite nenhum tipo de criminalização ideológica além do nazismo.
E é importante dizer que o nazismo só é criminalizado no Brasil por causa das vítimas, o poder das vítimas. As leis são feitas pelos poderosos para os poderosos. E a brincadeira que eu fiz no Twitter, que gerou uma certa revolta, mas depois ela acabou sendo repercutida por outras pessoas, inclusive pessoas conhecidas, se o monarca tivesse feito a proposta da gente ter, corrige minha pronúncia, por favor, mas um Ku Klux Klan, o KKK aqui no Brasil, ele não teria sido criticado. O detalhe é que ele fez uma proposta de admitir a criação de um partido que seria contra uma classe que tem muita grana. Então, o que nós precisamos perceber neste momento é que, em nome da defesa do comunismo contra a igualdade do comunismo e do nazismo, a esquerda vai desviar o foco e vai dar oportunidade para que o Bolsonaro insista nisso. E aí acontece aquilo que, infelizmente, nós podemos prever, que é os pastores usarem esse argumento, tá vendo? São comunistas, eles querem implementar o comunismo. O comunismo matou um bilhão de pessoas. Todo esse argumento que parecia estar superado, ele volta com força total, porque nós não temos o poder da abstração e de dizer que vou enterrar esse assunto para não dar brechas para o inimigo crescer sobre nós. O que seria o ideal nesse momento? Vamos parar de tocar nesse assunto? Sabe por quê? Porque a gente está exagerando. Nós estamos exagerando, seja por convicção, seja por clique, seja por ódio. Por convicção, porque algumas pessoas acreditam realmente que teve apologia ao nazismo. Por cliques, porque algumas pessoas sabem que não teve apologia ao nazismo ali. Foi uma apologia à liberdade, mas elas querem forçar a barra em cima da apologia ao nazismo para terem cliques. Ou por simplesmente odiar o Kim, odiar aquelas pessoas ali, eu quero vingança, então vou aproveitar isso para me vingar daquelas pessoas. Se a gente não conseguir abandonar esse tema, esses 3 serão usados como bois de piranha para a destruição do nosso projeto de eleger o Lula candidato em 2022. Porque, em nome da defesa do comunismo, nós vamos abandonar as pautas principais. Pode olhar que o Lula não está nessa loucura defendendo o comunismo. O Lula não cai nas cascas de banana, né, da chamada guerra cultural. E o Bolsonaro sempre apela à guerra cultural para tentar mobilizar o seu eleitorado. Léo, depois eu vou te mostrar, tem um erro muito interessante na capa da Veja, que é bem simbólico também. O Carlos Santos está dizendo, eu já li do Carlos Santos, Jaqueline Terry está dizendo, excelente quando podemos dar opinião sem ser cancelado. Fernando Bai, após 2 bombas nucleares e quase 100 milhões de mortes, Estopa quer passar pano ou palha de aço. Se o povo não sabe o que é nazismo, eu sei. Não, Estopa não está passando pano, ele está argumentando, Fernando, com todo respeito. A Tânia está dizendo, Estopa, concordo com você, não gostei da defesa do Rui, mas não acho que seja motivo para cancelamento, só mais radicalismo. Voz da Igualdade. Parabéns, Léo, pelo programa verdadeiramente jornalístico. Mandalita Arte está dizendo assim, não calarão Rui, assim como não calaram André Constantini. Paulo Tinker, Léo, nazismo não é uma proposta política, é uma proposta de racismo e perseguição a outros grupos diferentes. Concordo com você, o nazismo chegou ao poder no Brasil por meio de um partido chamado PSL, né, e vendendo o ódio e o extermínio da esquerda brasileira. Né? Alexandre está dizendo, Estopa tocou no ponto, parabéns pela lucidez e capacidade de comunicação. Léo, eu queria que você apontasse um erro nesta capa aqui da Veja, vamos ver quem que vai acertar. Qual que é o erro que tem? Tem vários erros aqui, mas qual é o erro que você vê nessa imagem aqui, o erro mais imediato? Nazismo nunca mais. A Veja implementou o nazismo no Brasil, como que ela vai falar nazismo nunca mais? Não, mas o erro da imagem, o erro gráfico. O erro gráfico? Tem um erro gráfico. Tem mais de um erro gráfico, na verdade. Bom, a suástica é para o outro lado, né? Mas tem isso também. Tem isso. Mas você sabia que o proibido, o padrão do proibido não é esse? Eu vou mostrar aqui para você aqui agora. Vou abrir aqui. O proibido é um X, né? Não, o proibido é assim, mas o proibido é isso, mas praticamente todas as placas de proibição é no outro sentido. É da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda. Pode parecer uma bobagem, pode ser assim, só uma besteirinha, mas achei curioso. Recebi essa dica aqui de um amigo, estou compartilhando aqui com você também. Não sei se tem algum significado, pode ser só uma bobagem, mas, né, será que é proibido mesmo, então? Porque a Veja apoiou o nosso despresidente, né? Então, só para... apoiou e ainda apoia, né?
Então esse é um ponto importante. Todas as vezes que você cria, Léo, um discurso dizendo que existe um grupo, e esse grupo é vagabundo, está se beneficiando do Estado e precisa ser combatido, você está repetindo o discurso do Hitler, gente. Era esse o discurso do Hitler. O judeu estava mamando nas tetas da Alemanha. Então, toda vez que você cria... olha, nós temos esse mesmo discurso a respeito dos artistas em relação à Lei Rouanet. Aliás, tem que falar do Mário Mamata, né? O Mário Frias, que está bombando como Mário, foi para Nova York para visitar um lutador de jiu-jitsu, que, aliás, já fez saudação nazista também. Esse governo é coalhado de nazistas, gastou uma grana preta, né? E ele que era contra a Lei Rouanet, porque os artistas estavam mamando. Então, já virou Mário Mamata. Diga lá, Léo. Quando você generaliza um grupo e fala que esse grupo precisa ser combatido, você está imitando exatamente o que o Hitler fez. Então, ficar dizendo que, olha, o Kim e o Monark são os únicos a fazerem apologia ao nazismo. Não, gente, eles fizeram apologia à liberdade, mas em contrapartida, nós temos hoje políticos que estão implementando o nazismo de uma forma clara. Olha, o Congresso Nacional, no momento em que ele pauta a possibilidade de vender para gringos as terras brasileiras que são cuidadas pelos índios, elas não são dos índios, tá? Para que ninguém aqui fique pensando que índio é vagabundo, dono de terra. Não, índio não tem terra, índio cuida da terra. Elas são terras federais demarcadas e utilizadas pelos índios. Quando a gente tem um Congresso que pauta um projeto desse e um povo que bate palma para um projeto desse, só porque é o índio, a gente pode ter um projeto nazista contra ele. Na época, a Alemanha tinha o mesmo desprezo pelos judeus. E o argumento era o mesmo. É mamata. Estão ganhando à toa. Estão comendo o que a gente produz. Você tá... Olha, tem política mais nazista do que o argumento para derrubar o PT? Você está trabalhando na sua casa e o PT está dando dinheiro para vagabundo, aquele monte de vagabundo petista. Tem coisa mais nazista do que propor metralhar os petralhas porque eles ganham pão com salame para votar no PT? Vamos estudar, gente, vamos fazer um pouquinho de analogia entre o que foi proposto e o que foi implementado. Será que a gente vai continuar vendo nazismo só a partir do momento que a palavra judeu é cogitada? Tem que ter inteligência para a gente prestar atenção, porque o Bolsonaro está implementando as técnicas do Hitler desde o início do seu trabalho. E eu volto a dizer, o meu primeiro vídeo sobre o Bolsonaro já era um alerta a respeito disso. E o nome do vídeo, se alguém quiser procurar, é Bolsonaro imita Hitler. Esse vídeo tem mais de 6 anos. Falar em nazismo agora, porque as pessoas cogitaram legalizar um partido nazista num país regido por um nazista, vamos cair na real, né? É minimizar demais uma ideologia a necessariamente ter todos os elementos da ideologia que foi implementada num outro país com outras características. Daqui a pouco, o nazismo não vai precisar de ter o Hitler, que já morreu. E o mais grave é que limpa a barra do Bolsonaro, né? Limpa a barra do Bolsonaro e da família inteira. Eles ainda vão posar de antifascistas, de antinazistas, de democratas, né? Então é muito, muito, muito delicado o que está acontecendo. Léo, mas olha só, nem só de notícia ruim vive o país. O Lula, você falou, o Lula não está entrando nessa confusão e ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Saíram 2 pesquisas essa semana. A pesquisa Quest e hoje a pesquisa IPESP. Na da IPESP ele tem 43% contra 46% dos adversários. O Moro caiu, né? O Moro está ali empatado com o Ciro Gomes, os dois estão encalacrados. E a eleição está polarizada mesmo, Lula-Bolsonaro. Então eu queria te pedir para fazer uma leitura do quadro eleitoral. Deixa eu só atualizar aqui a leitura dos superchats aqui, que são muitos, né? Para a gente já passar para o tema eleitoral. Vamos lá. Aqui, o Mário está dizendo: apologia ao nazismo é crime, a discussão deveria ser se tolerar que alguém defenda essa ideologia é moralmente aceitável ou não. Concordo. Júlio Beraldi: Estopa, o Renato entrar na igreja foi tiro no pé? É um outro tema também importante, né? Eu acho que vamos falar sobre isso antes de falar da pesquisa. E Helenilda dizendo: Flávio Dino, excelente governador, era do PCdoB. Argumento para combater anticomunista, não é? Pois é, inclusive havia uma discussão no PCdoB de mudar o nome, né? Tirar a palavra comunista para o partido ser mais palatável. Mas, Léo, como é que você viu o ato da Igreja dos Pretos lá em Curitiba, que também passou a ser utilizado pelo bolsonarismo, e o ministro da Justiça, o Anderson Torres, já está querendo colaborar lá com o Ratinho
para investigar a tal suposta invasão da igreja. O Renato Freitas veio aqui na 247, falou que nunca houve invasão alguma, mas é um caso que vai dar pano para manga. Passo para você, Léo. Olha, Léo, é lógico que isso precisa de investigação, né? Porque essa questão de invasão de igrejas é uma coisa sempre utilizada para engajar aqueles que defendem as igrejas. E dá muito certo, porque lá atrás, quando o Lula se candidatou pela primeira vez, o argumento nas igrejas é que o Lula ia fechar todas as igrejas. Então, só para vocês terem uma ideia de como as igrejas são utilizadas na política no Brasil, e há muito tempo. O que nós precisamos fazer nesse momento é saber diferenciar atos isolados daquilo que seria um ato de governo do progressismo. Nós vamos ter muitos atos isolados que serão atribuídos ao todo, mas eles não podem ser atribuídos ao todo. Nós tivemos, durante a campanha passada, alguns exemplares que eu nem sei se foi impressão oficial ou se eles simplesmente pegaram e fizeram uma impressão para ato político, daquilo que seria supostamente um livro do kit gay. E dentro de uma escola da cidade de Belo Horizonte ou Contagem, fizeram toda uma reportagem falando que o kit gay estava assustando os pais. Só que o kit gay nunca existiu, ele não saiu do papel. Mas aquele ato isolado entrou no imaginário popular de um país inteiro como se o kit gay tivesse existido e tivesse sido imposto para crianças de 5 anos. O que nós precisamos fazer neste momento é termos a inteligência de reverter atos isolados em atos nulos, para que as pessoas entendam que os atos isolados eles podem ser sabotagem ou podem ser atos que não representam o todo. O detalhe é como que uma invasão de igreja vai ser recebida por pessoas que frequentam as igrejas? Vão voltar a dizer que o Lula vai destruir todas as igrejas? Porque vão voltar a dizer que o Lula vai implementar o comunismo. A gente já está vendo essa oportunidade sendo aberta nesse momento. Um bicho-papão que já estava desnutrido, quase morto, agora foi alimentado. E agora, essa luta contra as igrejas, uma possível luta contra as igrejas vinda da esquerda, vai ser alimentada, porque o bolsonarismo, o radicalismo, ele perdeu muita força dentro das igrejas. E nas igrejas, o pastor tem um poder muito grande de formação de opinião. A gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai dialogar com esses grupos. O que a gente precisa mostrar para esses pastores não é necessariamente que o Lula é melhor, mas é que com o Lula os fiéis estarão empregados e ele vai ter mais dízimo. Esse é o diálogo. Esqueçam Bíblia ao falar com pastores. O pastor não quer nem saber se o Bolsonaro representa o anticristo, se o Bolsonaro representa tudo contrário ao evangelho. Ele quer saber quanto que ele vai lucrar no final do mês. Se a gente conseguir mostrar para esse cara que com a indústria bombando, o país industrializado, o povo empregado, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ser lulista, ele vai ser progressista. Então, armadilhas a gente vai ter e durante esse período de agora até as eleições. Exatamente. E tudo que eles querem, na verdade, é cavar essas armadilhas, cavar os pênaltis, né, para poder bagunçar o jogo. Roberto Moraes está aqui agradecendo, está se tornando membro, e eu estou agradecendo ao Roberto Moraes, fiz confusão aqui. Quero agradecer também a Ana de Lima, que também chegou como assinante. Agradeço demais, viu, a todos os membros que estão vindo, porque a gente realmente precisa de vocês para fazer o nosso trabalho. Jair Lima está dizendo, tem um prefeito bolsonarista afiliado no PDT na cidade de Pacajus, prejudica universitários. Como faço para enviar para o 247 vocês divulgariam? 2 e-mails, atucha@brasil247.com.br se quiser mandar para mim, ou contato@brasil247.com.br se quiser mandar de maneira mais genérica para a redação aqui. Léo, e as pesquisas eleitorais? Né? Porque, na verdade, de fato, o Lula está se mantendo lá na frente, conduzindo o barco com tranquilidade, não está entrando nessas bolas divididas, está evitando ao máximo. E ele sabe, né? Ele sabe o que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer voltar a sonhar com um futuro melhor, voltar a consumir o que consumia antes, voltar a viajar, voltar a ter prazer, né? Voltar a ter esperança. Eu acho que é disso que ele trata, sobretudo da questão econômica, mas não só da questão econômica, né? Da questão existencial num sentido mais amplo, e não ficar discutindo se é nazismo, se é comunismo, se é isso, se é aquilo. E ele está indo muito bem com chances reais de vencer em primeiro turno. Como é que você está avaliando
a linha política que ele tem adotado, as entrevistas, são muitas entrevistas para várias rádios, e geralmente ele não escorrega, né? São pouquinhos. Aliás, as pessoas tentam intrigar com a Dilma, ele sai muito bem, tentam colocar casca de banana a todo momento e ele não está caindo. Mas passo para você. Eu diria que o Lula tem sido um fantástico artilheiro do nosso time, mas é um time. Por que eu digo isso, Léo? Porque se o resto, né, o que nós temos hoje, né, essa possibilidade do Lula vencer em primeiro turno, é uma construção que foi cavada com muito sofrimento. Foi muita gente sendo ridicularizada quando a Dilma começou a ser perseguida, e as pessoas que ficaram do lado da Dilma foram ridicularizadas. Depois, muitas pessoas ficaram na porta da prisão, dando bom dia e boa noite para o ex-presidente Lula. As pessoas conseguiram tirar o ex-presidente Lula da cadeia, e todo um grupo de comunicadores, militantes, assim, toda essa esquerda, todo o progressismo conseguiu nos colocar na situação que estamos hoje, que é uma possibilidade real de vitória em primeiro turno. Por que eu estou falando sobre este grupo? O Lula não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, hoje nós estamos vendo o Lula com possibilidades reais de vitória em primeiro turno. Hoje nós estamos vendo o Bolsonaro tentando reerguer através dessas situações aí, e o Sérgio Moro tendo dificuldades. O que mais me preocupa não é o voto do Bolsonaro, nem o voto do Moro, mas os votos do Ciro, que seriam votos do Lula. Mas isso é outra conversa. O detalhe é, não podemos dispersar o foco neste momento, porque eles vão fazer de tudo agora para conduzir o debate para urnas fraudadas e comunismo é igual ao nazismo. O que a gente precisa fazer é chutar essas pautas e dar sequência àquilo que tem feito o Lula cravar a sua vitória no primeiro turno, que é o detalhe de que o povo brasileiro perdeu completamente as condições de vida, tá na merda e por isso precisa voltar a trabalhar. A gente não pode cair na pauta deles. No terreno deles, a gente perde, porque no terreno do fake news, da abobrinha, e me desculpem aqueles que gostam do produto abobrinha, mas abobrinha no sentido retórico, no terreno das palhaçadas, eles são muito eficientes. Então a gente não pode perder tempo, perder esforço, dando pauta para esse debate de defesa do comunismo, que o comunismo não é igual ao nazismo. Deixem que falem do comunismo e a gente vai falar, olha, a gente não é comunista, a gente é progressista. Nós temos um projeto completamente diferente, porque o comunismo ao pé da letra é um projeto em que o Estado é dono de tudo. Eu nunca vi o Lula cogitar a possibilidade de implementar um projeto desse. Então não tem comunismo no governo do ex-presidente Lula. Se a gente conseguir não cair nessas armadilhas, não discutir, a gente não precisa proteger urnas eletrônicas. Quem tem que fazer isso é o Barroso, problema dele. Quem tem que fazer isso é o TSE, problema deles. A gente não tem que proteger comunismo. A gente não está oferecendo um candidato comunista. Então a gente não tem que proteger comunismo. A gente tem que continuar focando nas pautas econômicas que deram certo, continuar lembrando o povo dos 8 anos de governo do ex-presidente Lula, porque essa possibilidade de vitória no primeiro turno é o que nós precisamos manter. Mas é importante, não é o Lula nas entrevistas que está fazendo isso acontecer. O Lula é o artilheiro de um grande time composto por todos nós. Se a gente muda a nossa cabeça agora para focar no linchamento do Kim, do Monark e da Tabata, o Lula vai perder os jogadores para uma outra pauta. E a pauta do Lula é mais importante nesse momento. Acho que é um ponto importante. Não puxem o Lula para discussões desnecessárias, né? Vamos ficar nós aqui falando dessas coisas para tentar, na verdade, desviar. Porque tudo isso, Léo, é distração, né? Você olha a pesquisa hoje, ela mostra com o que as pessoas estão preocupadas, né? O povo brasileiro. O povo brasileiro está preocupado com a inflação, com a incompetência do Bolsonaro, né? Com a estupidez, não com essas discussões que são absolutamente laterais, né? Então, cuidado com as armadilhas. Léo, vamos lá. O Alexandre está dizendo: Rui defende liberdade de expressão, explicou a posição de trotes que querem distorcer para calar quem denuncia a confusão da esquerda identitária. A turma do cancelamento quer pautar o debate Lula presidente 2023. Raimundo Oliveira está nos apoiando, agradeço muito ao Raimundo Oliveira. Olha o nome do perfil, Léo. Crente que vê pornô. Acompanha há muito tempo o Esquerdão News, esse aí.
Mas, já é chegado nosso. Tem uma expressão que é engraçada, que eu... Bom, não vou repetir não, porque pode parecer... eu aprendi lá em Goiás, mas eu não posso falar, Léo. Mas, enfim, é uma rima, tá? É uma rima. Coloca em texto só para membros depois. Depois a gente vai. Vamos lá. Stop, entenda de uma vez. Cancelamento é um direito. Todo mundo deixa de seguir quem quiser. E ninguém deve ser preso por causa de um gesto nazista, mas sim pela apologia. Seja sensato, cara. Não, eu concordo. Por exemplo, vamos refletir, vamos esticar um pouquinho, Léo, só para refletir um pouco sobre cancelamento, né? É curioso isso, porque eu cancelo muitas pessoas. Aqui, por exemplo, se chegar alguém aqui xingando, eu vou cancelar, né? Eu não aceito estupidez. Eu tenho Twitter, às vezes eu faço posts no Twitter. Hoje chegou um cara lá me agredindo, né? E foi muito interessante o episódio. Léo, teve um jornalista do Valor Econômico que falou de um episódio que aconteceu, que foi o seguinte: a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi devolvida por um grupo de Singapura. E aí ele falava assim, é o último fiapo do Brasil Grande, né, porque era uma concessão que a Odebrecht tinha pago 20 bilhões, iam fazer 3 pistas no Galeão e tal, e não sei o quê. Aí agora a Odebrecht quebrou, e agora vai esse grupo de Singapura, etc. e tal. E aí ele retratava o caso como se fosse assim, um fracasso do Brasil. Está provado que o Brasil fracassou. Aí eu fiz uma pergunta no Twitter e perguntei assim, bom, mas a culpa é do Brasil ou de quem destruiu o Brasil? Como o Sérgio Moro, por exemplo, né, que atuou para quebrar as empresas brasileiras, as concessões, etc. e tal. Esse grupo de Singapura que está indo embora do Galeão, que é um aeroporto que estavam até querendo transformar em autódromo, Léo, porque realmente, assim, fizeram com que o Brasil saísse da 6ª economia do mundo para a 13ª. Esse grupo chegou com um Brasil que seria potência, né? Ele não chegou para ser dono de aeroporto de um Brasil rural, né? Que é o que está acontecendo. E aí eu fiz essa pergunta e um cara veio lá e já chegou assim. Ele escreveu assim, o Atucha é uma putinha, né? Assim, uma putinha da Dilma ou do Lula ou não sei o quê, que quer mamar nas tetas da Petrobras. Eu falei, caralho, eu tô aqui trabalhando numa boa, e a gente está prosperando, fazendo o nosso trabalho, nessas condições adversas, indo bem, né? Nosso canal cresceu muito, né, Léo? Você percebe como as coisas evoluíram. Eu falei, o cara vem com um argumento tão idiota, né? Eu cancelei o cara, eu eliminei, né? Então, assim, o cancelamento está presente a todo momento, né? O cancelamento existe, as pessoas podem cancelar. Tal. O que está sendo questionado como cultura do cancelamento é dizer o seguinte, quer dizer, esta pessoa tem que ser proibida de exercer o seu trabalho, tem que ser eliminada, né? Então, a gente fazer pequenos cancelamentos no dia a dia é absolutamente normal. Por exemplo, olha que curioso, né? A Tabata está numa situação de risco. Você se lembra que a Tabata quis cancelar o Zé de Abreu, Léo? Que a Tabata, o Zé de Abreu fez um RT e aí veio um movimento muito grande na internet para cancelar o Zé de Abreu. E aí muitas pessoas dizendo que uma pessoa que defende, que faz o que o Zé de Abreu faz, não poderia trabalhar em novelas, na Globo, etc. e tal. O Zé de Abreu é um cara muito forte, resistiu. Ninguém chegou a ponto de propor o cancelamento da Tabata, mas questionaram a postura dela. Estão propondo a cassação do Kim Kataguiri. Então a cultura do cancelamento ela é uma coisa que vai além, né, dos nossos cancelamentos diários. Mas passo para você refletir um pouco. Por exemplo, é como dizer o seguinte, não, esta pessoa não pode ter espaço neste canal porque fez isso. O outro não pode trabalhar porque fez aquilo. Isso é o cancelamento, né? Então passo para você dar a sua opinião a respeito disso, Léo. Então, Léo, olha, é absolutamente normal que você deixe de seguir alguém porque essa pessoa falou uma coisa que você não gosta. Mas a primeira coisa que eu digo antes de cancelar é tire conclusões com sua própria cabeça, porque nós estamos vivendo um momento bem complexo. Um certo influencer narra para você o acontecido, você pega aquela narrativa e nem vai atrás do fato como ele ocorreu, ou seja, você não está se dando a oportunidade de pensar o que pode ter acontecido. E a partir daí você vai e entra no linchamento virtual. Sabe por que é linchamento virtual?
Porque a esquerda que está fazendo esse cancelamento do Monark e do Kim e da Tabata já não eram seguidores do Monark, do Kim e da Tabata. O que está acontecendo é um linchamento virtual que está tirando a esquerda do foco, que seria a divulgação do trabalho do ex-presidente Lula, e está colocando a esquerda para defender o comunismo agora, contra a ideia de que o comunismo seria igual ao nazismo. Agora, todos possuem o direito de ouvir quem quiserem. É absolutamente normal. Hoje eu fiz uma postagem sobre esse assunto, e dentre os comentários que eu recebi, uma pessoa falou: eu já não assisto seus vídeos, bloqueei todos, não sei por que ainda leio o que você escreve. Absolutamente normal. Se a pessoa não gosta do que eu escrevo, não gosta do que eu falo, pode me cancelar. O que eu acho que não é inteligente é, primeiro, você cancelar alguém a partir do que o outro falou sobre essa pessoa. Vá buscar primeiro o que foi falado. E segundo, você se empenhar na destruição daquela pessoa. Cancelar é normal. O cara chegou aqui, me agrediu, fui lá, bloqueei, cancelei esse cara. Agora, você usar o seu tempo para perseguir um determinado político, porque, olha, vamos cair na real, dentro do tamanho do problema que nós estamos vivendo, Monark e Kim Kataguiri são talvez ali uma espinhazinha, uma verruga para quem está com câncer terminal. Nós vamos focar todas as nossas forças agora em combater o nazismo através do linchamento do Monark e do Kim, que, diga-se de passagem, pelo menos ao meu humilde ver, sequer fizeram apologia ao nazismo. Mas, em contrapartida, o Congresso Nacional permite a continuidade de um governo sabidamente nazista no Brasil. Então, o detalhe do cancelamento é: cancele quem você quiser, mas antes de se engajar numa campanha de cancelamento e dedicar uma semana da sua vida perseguindo uma pessoa, avalie se vale a pena. Avalie se vale a pena você desviar o foco do que você está fazendo para perseguir o Kim, porque o Kim supostamente defendeu a legalização do partido nazista. Nós temos coisas mais importantes para fazer. A coisa é tão grave, que eu vou te mostrar agora um tweet chocante que eu acabei de receber, né, para vocês verem o que é o nazismo aqui no Brasil, que está no poder. Antes, quero agradecer muito ao Alexandre, né, porque ele disse com melhores palavras que eu queria ter dito. Ele falou: cancelamento pode ser direito, mas é de foro íntimo individual. Induzir a massa a cancelar a opinião divergente é manipular o gado. Viva Rui, viva PCO. Lula presidente 2023. Eu quis dizer exatamente isso. Cancelar, a gente cancela individualmente, mas induzir ao cancelamento já acho uma coisa diferente. Crente que vê pornô está dizendo: se o Estado não puder proibir a apologia ao nazismo, porque isso poderia dar poder demais para o Estado, então não poderia proibir nada, nem apologia ao assassinato de negros. Não precisa temer o Estado. Léo, olha só o que ele tocou no ponto: apologia ao assassinato de negros, né? É o que faz o governo nazista brasileiro neste momento, Léo. É chocante, é revoltante o que eu vou botar no ar aqui. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, negro que os negros consideram racista, negro que os negros consideram nazista, escreveu aqui, ó: Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele, nada teve... bom, talvez isso aqui não seja... Posso estar enganado. Isso aqui não é verificado, antes de eu falar isso, mas talvez eu tivesse, porque me mandaram agora como notícia, talvez seja um perfil alternativo, né? Não acredito que ele tenha dito isso, então peço desculpas aqui. Mas é tão, assim, a gente vai recebendo as informações, Léo, é muito perigoso a gente cair nessa onda, quer dizer, quando o Brasil claramente tem... Quando você vai concluindo, eu só vou desligar o telefone que está tocando aqui. Vai lá. Não, quando o Brasil claramente tem um governo de índole nazi-fascista, né? Então acho que esse é um ponto fundamental. O Léo já vem aqui, a gente volta. Vamos lá. Aqui, ó, Júlio Brasil, combato todo o tempo nazi-fascismo. Deixa eu só inverter aqui, já o Léo vem aqui de volta e ele estará aqui. Deixa eu só avisar também. Espera aí, talvez não seja oficial. A gente está toda hora também, é tanta informação, peço a compreensão de vocês, porque às vezes a gente também pode ser induzido ou levado a algumas decisões apressadas. E acho que é um outro ponto, né? Não tomar nenhuma decisão apressada, acho que é algo importante também. Patrícia Braga está dizendo: Léo, a OTAN e os Estados Unidos começarão a Terceira Guerra Mundial usando a Ucrânia como bucha de canhão. Ferrou. Pode ser também, eu tenho visto as notícias aqui, tudo muito sério. Léo, para a gente já ir fechando, provavelmente, eu vou pedir para checar, provavelmente aquela questão lá do Sérgio Camargo
não é verdadeira, mas, enfim, mas a gente está sempre em alerta aqui. Esse alerta aqui sobre a OTAN pode ser que a gente esteja à beira da Terceira Guerra Mundial, mas a gente já estourou o horário, Léo, só porque eu queria falar sobre cancelamento. Passo para você fazer um comentário final, Léo. Léo, eu queria pedir às pessoas, nesse momento, eu queria pedir primeiro para os redatores do Brasil 247 que façam um texto com um alerta a respeito desta emboscada que podemos estar caindo. O detalhe não é se você é ou não é a favor do comunismo. O detalhe é que, durante mais de 1945 até hoje, nós tivemos todo um trabalho para programar as pessoas para terem medo do comunismo. Neste momento, essa situação está nos conduzindo, ou seja, conduzindo o campo progressista, a defender o comunismo e provar que o comunismo não é igual ao nazismo. Na prática, nós estamos criando condições para que, na campanha eleitoral para presidente da República, eles afirmem para os mais vulneráveis intelectualmente que somos comunistas e vão usar todas as defesas do comunismo que fizermos para mostrar que comunismo não é igual ao nazismo, para provarem para religiosos, para provarem para a classe média pseudo-intelectual que nós seríamos comunistas e estaríamos dispostos a implementar o comunismo no Brasil. Esse bicho-papão já estava quase morto e essa é a oportunidade que eles estão tendo de ressuscitar. O que nós precisamos fazer hoje é mostrar para as pessoas que isso não é uma pauta relevante. Nós precisamos tirar isso de primeira pauta do campo progressista. Então, eu peço para o Brasil 247 que façam um artigo sobre isso, para que as pessoas abandonem esse linchamento virtual. É para perdoar o monarca e perdoar o Kim? Não, é porque vocês não estão percebendo que esses dois bois de piranha, eles estão sendo usados para uma coisa muito maior, que é a programação neurolinguística do povo brasileiro, que do progressismo todos são comunistas. Isso não, só para fechar, eu acabei apertando um botão aqui, saí do estúdio, voltei, é o Sérgio Camargo mesmo que postou aquilo. Então eu achei que estava trazendo uma informação, podia ser falsa, chequei, é o perfil dele de fato, e ele está meio que justificando o linchamento do negro, que é o Moise, né? Então aqui a gente está discutindo o nazismo de A, B, C ou D, quando o nazismo já está no poder no Brasil. Né? Um nazismo que justifica a violência, linchamentos e tudo que está acontecendo. Então não é o linchamento do comunicador ABC, o cara que morreu, foi assassinado. E o seu assassinato está sendo justificado pelo presidente da Fundação Palmares. Obrigado aqui ao Vilmar Freitas, que me alertou. É isso, Léo. Obrigado a você, bom fim de semana. Nos vemos aí em breve. Semana puxada, muitas discussões. Vai ser uma loucura, viu, Léo? Vai ser uma loucura. Ah, então o pessoal está dizendo, então mostra aí, né? Então a pessoa quer ver, então vamos mostrar aqui de fato. Mostra aí, Léo. Vamos mostrar. Então, mais um tempinho, tá? Ele postou isso aqui, ó. Não foi só um tweet, não. Eu não tô com pressa, não, tá, Léo? Pode ficar tranquilo. Não, é porque a gente está invadindo outro programa aqui, mas é isso aqui, ó. Nossos valores estão sendo corrompidos. Há algo muito errado quando o assassinato de uma mulher que dedicou sua vida à defesa da sociedade é ignorada. Mas a morte de um negro envolvido com selvagens que nada fez pelo país gera protestos, matérias e narrativa de racismo. Ele postou isso, ele postou um outro tweet aqui também. Esse é o perfil oficial dele. Onde ele afirma isso aqui, ó. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com o brutal assassinato. Né? Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no que vivia e transitava. O cara escreveu exatamente isso sobre uma pessoa que foi espancada, Léo, até a morte. Bom, isso serve para mostrar para as pessoas que nós precisamos nos indignar com todo tipo de nazismo e não só o nazismo alemão, que assusta tanto porque é um nazismo contra os judeus. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão aqui e queria pedir mais um favor para as pessoas. Expliquem para os outros que cancelar o Rui é prejuízo. É muito importante que as pessoas entendam que antes de sair cancelando o Rui, porque o Rui falou algo que parece ser contraditório com aquilo que você acredita, você precisa ir um pouco a fundo e analisar tudo que o Rui fez, desde o início dessa grande palhaçada que a gente está vivendo, com respeito aos palhaços, é lógico, e como que ele foi assertivo em
todas as suas análises do início até hoje. Se ele fala coisas que acabam nos perturbando, porque são coisas diferentes daquilo que a gente gostaria de ouvir, ele está fazendo um papel de paizão, aquele pai que fala não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Então, seja contra o cancelamento dos nossos. Aqueles que jogam no nosso time são importantes. E se a gente for abraçando a ideia de cancelar um por um, quantos que vão sobrar? Esse é o detalhe, né? Quem vai ser o cancelado de amanhã? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, comunidade. E vamos nessa. Obrigado a você, obrigado a todos que acompanharam. E vamos em frente. Deixa eu só ver se acho que chegou um último comentário aqui. Joyce dizendo que Léo ao quadrado tem que ser ao quadrado 2 horas, né? Vamos tentar. Eu tenho tanta coisa que a gente precisa fazer, Léo, mas não está dando tempo. Bom fim de semana para você e para todos que nos acompanharam aí. Valeu, gente. Obrigado.